Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Os irmãos podem tomar assento. Vamos estar dando continuidade, então, à pregação que estamos fazendo de forma expositiva, né? Falando sobre os principais temas e tópicos do livro de Daniel. E nesta noite nós vamos estar lendo o capítulo de número 3 do profeta Daniel. Então abra comigo já, rapidamente. Vamos estar fazendo a leitura. Capítulo 3. Está lendo, são 30 versículos. Os irmãos contrários, digam amém, amém. Amém. Sei que está chovendo, não ouço a voz dos irmãos. Amém mais uma vez, acordado? Povo santo, eleito, escolhido do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia: Sadraque, esse Ananias, Mesaque e Abidnego, Misael e Azarias. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego,
É verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem em que eu levantei? Ora, pois se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, nós não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas, porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo um 4 homens e eles estão soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Se alguém puder trocar o microfone para mim, por gentileza. Versículo 26. Então o rei se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo de Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Obrigado, Gabriel. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança algum, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Em sua cabeça, feche os seus olhos. Você está tendo uma palavra de oração? Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eis aqui a sua palavra, Senhor. Usa-nos, queremos ouvir, Senhor, a sua voz, Pai. Ó Pai, aquieta-nos, Senhor, quebra o gelo que há em nosso coração, Senhor. Tira, Senhor, a sujeira que há em nosso ouvido, Senhor, que nós possamos entender o
o que o Senhor tem para nos falar, Senhor. Nos dá entendimento, Pai. Ó Deus, nós pedimos, como um ato de misericórdia, fale conosco mais uma vez. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos. Amém. E amém. Pois bem, vemos aqui mais uma história no qual tem como um dos personagens, um dos vilões, a gente pode dizer assim, Nabucodonosor. Cara, se tem um rei que era pirado no Antigo Testamento, a gente pode dizer, um rei louco, cheio de poder, e ao mesmo tempo ele era considerado como um gênio, tanto que no sonho o próprio Deus revela como um dos maiores reinos. Acredito eu que só perdia para o reinado do filho de Davi, o Salomão. Aquele rei, ele era tão cheio de si, que a história conta e vai falar que ele é o criador de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o famoso jardim suspenso, no qual muitos vão descrever e vão falar acerca dos adornos que tinham nesse jardim, da maneira como foi feito, de mármore, ouro. Então ele, ao mesmo tempo que era um gênio, ele era maluco. Nós vemos como ele cercou e sitiou o povo judeu. Claro, Deus entrega Judá nas mãos do rei Nabucodonosor, mas a maneira como ele sitiou, ele era um estrategista de guerra, ele era um dominador, tanto é que, enquanto ele foi rei, ele não perdeu uma guerra. Depois o seu filho foi lá e entregou tudo, né? Também foi mexer com Deus vivo, mas mais para frente vocês vão entender isso. Mas ao certo que ele era muito maluco, ele era cheio de si. Nós vemos no capítulo 2, lembrando que eles estão vivendo dentro daqueles 70 anos proféticos, daquele exílio que o profeta Jeremias, Isaías, vão citar. Em Isaías, Jeremias, nós vemos isso no livro de Crônicas. Em 2 Crônicas, capítulo 36, nós vemos isso, a profecia do segundo livro de Reis, capítulo 20, quando Ezequias, ele recebe a profecia de Isaías, mas isso já tinha sido falado muito tempo antes, que eles seriam entregues por causa dos seus pecados, por causa da sua maldade, porque eles abandonaram a Deus, e agora eles estão em exílio. Lembrando que eles são tomados de suas casas, provavelmente os pais de Sadraque, Mesaque e Abidnego, de muitos jovens príncipes do alto clero, viram seus pais sendo mortos, vendo suas casas vilipendiadas. Muitos pais viram seus filhos sendo levados e não poderiam fazer nada. Este era o cenário. E agora eles estavam servindo a um rei que era muito maluco. Nós vemos no capítulo 2 que um dia ele simplesmente tem um sonho, e ele fica perturbado com esse sonho. Ele chama seus magos, ele chama pessoas de sua confiança dentro da sua religião e fala assim: olha, interpretem para mim um sonho que eu tive, eu estou perturbado. Venham magos, venham feiticeiros, venham os meus profetas particulares. Todo rei tinha um profeta, um sacerdote particular, ele chama todos. Fala assim: olha, eu tive um sonho e estou perturbado, eu quero que vocês interpretem para mim. Tá, tudo bem, conte-me o sonho. Não, eu não me lembro. Vocês têm que me falar o sonho. E digo mais, se você não me falar o sonho que eu tive, e não me der a interpretação, eu vou matar vocês, eu vou despedaçar vocês. Então o cara era maluco. Aposto que nesse momento, os magos olharam: agora como? Nós passamos a vida inteira enganando ele. Nós enganamos, agora não tem como. E tanto é que eles chegam neles: olha, quem pode fazer isso não habita entre nós, está sentado com os deuses. Nós não somos capazes de fazer isso. A gente pode até interpretar, trazer a interpretação,
da maneira como eu acho, da maneira como deveria ser, mas agora revelar o sonho, algo misterioso. Não. Somente um filho dos deuses pode fazer isso. E aí vem Daniel. Daniel, está na filinha. Olha, tu está na fila, Daniel. Tu, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias. Eles nunca deixaram de ser. Para serem mortos. Daí Daniel vai lá, ora ao Senhor juntamente com seus companheiros, traz a revelação do sonho, e isso foi pregado no domingo passado, sobre uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, joelhos, canelas de ferro, e no final se misturavam com barro. Isso representava o quê? A cabeça de ouro, o reinado babilônico, o reinado caldeu, que era o maior, que era o mais forte, talvez o mais organizado. Depois disso, nós chamamos e dizemos que que o peito de prata representava o reinado do rei sírio, o rei Ciro Dário, Medo-Persa. Depois a parte de bronze representava o reinado do Alexandre o Grande, o grande rei grego, conhecido nas histórias, em filmes. E depois a parte de ferro era o Império Romano, que se misturava com de barro próximo aos pés, aos dedos. E esse sonho tinha uma montanha que lançava uma pedra sem auxílio de mãos humanas e despedaçava essa estátua. E quando Daniel vai dar essa interpretação para Nabucodonosor era tão cheio de si que quando Daniel começa a falar acerca disso, ele fala assim: olha, eu falei o sonho, vou dizer o significado, eu falei sobre a estátua, falei das camadas, ouro, prata, bronze, ferro. Agora, a cabeça de ouro representa o seu reinado, Nabucodonosor. A partir deste momento, Nabucodonosor parou de ouvir tudo. Por quê? Para ele não interessava se o reinado dele um dia iria acabar, mas ele pensou: nossa, eu sou a cabeça de ouro. O que vem depois, não vai ter, não interessa se depois virá outro império, será tudo despedaçado. Isso encheu seu coração de soberba, pode ter certeza disso. E este é o contexto que vamos utilizar, e de fato que faz Nabucodonosor fazer essa estátua. É o sonho que ele teve dessa estátua. E Daniel, quando fala a Nabucodonosor: olha, tu és a cabeça de ouro. Daí ele continua a falar sobre o peito de prata e tudo mais, mas ele ignora tudo. Ele até louva o Senhor com seus lábios no final: olha, bendito seja tu, mas depois no capítulo 2 nós vemos que ele se esquece tudo. Tanto é que ele blasfema contra o Senhor e pergunta: quem é o Deus que pode vos livrar? E é nesse cenário que nós vamos adentrar. Alguns teólogos, a maioria deles de forma unânime, quase, vão dizer que essa imagem que Nabucodonosor levanta era uma imagem de si mesmo, de ouro. Porque nós vemos lá no versículo 12, quando esses prefeitos, esses conselheiros reais vão denunciar ao povo judeu, eles vão dizer que estes homens judeus, eles não se prostram e não adoram os seus deuses, e nem se prostram à imagem que você fez. Ele faz uma distinção de deuses e a imagem que ele fez. Ora, se fosse uma imagem de Marduk, com certeza seria citado acerca disso, como era um dos principais deuses, eles eram politeístas. Ele não iria levantar qualquer imagem, ele fez uma imagem de si, com certeza. Então, nós separamos aqui, fizemos uma separação do capítulo 3 de Daniel. Nós vamos ver algumas verdades acerca deste capítulo.
Nós vamos estar lendo agora do versículo 1, do versículo 1 ao 7. Versículo 1 ao 7, que nos diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à dedicação da imagem que o rei tinha levantado. Então se reuniram todos esses, os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais da província, para a dedicação da imagem que o rei tinha levantado, e ficaram de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto proclamou: ordena-se que a vocês, pessoas, todos os povos, nações e línguas, que no momento que ouvirem o som da trombeta, da flauta e da harpa, e cítara, lira, gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, não se prostrem e não... Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, flauta, harpa e cítara, da lira e todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. A primeira palavra que iremos destacar e vemos que é o pecado praticado aqui, nós vemos a idolatria. Nós vemos que muitos reis, não foi só Nabucodonosor, muitos deles, e alguns até reis que serviam a Deus, eles tinham em si o desejo de ser Deus. Nabucodonosor tinha o poder. Ele tinha essa possibilidade, talvez, de tentar ser e tentar fazer aquilo que poderia. Olha, Daniel veio e mostrou o sonho, trouxe a interpretação dele. E um dia ele estava caminhando, olha, não tem nada para fazer, não tenho nada para dominar, eu tenho um pouco de ouro, eu tenho ferro, eu vou construir uma estátua de ouro. Vou fazer como a minha imagem, como uma semelhança, como a minha semelhança. Nabucodonosor, ele desejava ser Deus. E nós vemos que isso é algo que está no coração de Nabucodonosor, ser como Deus. E a grande verdade é que todos nós, quando Deus, ele cria Adão e Eva, ele cria, imagina, o que era da primícia da criação, árvores, frutos, feitos pela mão do Senhor. Ele ordenou que a terra a produzisse. Imagina como deveria ser a maçã. Imagina como deveria ser a laranja. Imagina como era o jardim. Estou usando um sentido figurado. E Deus coloca uma árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e dá um mandamento para o homem: só não coma desta árvore, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer, vocês vão perecer. Adão e Eva ficaram até um certo tempo ali, e um dia eles decidem não escutar mais a Deus. Eles viram as costas para o Senhor. A serpente vem e engana eles. Eles rejeitam a lei do Senhor. A lei do Senhor era: só não coma daquele fruto. Só não coma daquele fruto.
A serpente vem e fala, ele falou para vocês não comerem, porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão igual a ele. O desejo no homem de ser igual a Deus. O desejo no homem de tomar as suas decisões. Na prática, nós damos prioridades para tudo. Nós damos prioridade para a nossa profissão. Você não pode faltar o seu horário de trabalho. Você tem 44 horas semanais de trabalho. Você não deixa um dia, porque você sabe que são 8 horas a menos. Então você receberá 36 horas. Somente menos 8 horas do seu trabalho. Você receberá menos. Você não falta ao seu trabalho porque você não pode receber menos. Mas ao culto dominical você falta. A leitura dentro de sua casa, das escrituras sagradas, você pode faltar. Nós não levamos com seriedade, nós não colocamos aquilo que se considera santo em primeiro lugar, como levamos as coisas que nós consideramos importantes. Se você não falta um dia do seu trabalho, agora consegue faltar um culto e ficar tranquilo, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Não está legal, não está bem. Nós conseguimos dar prioridade para tudo, menos para as coisas sagradas. Isto é idolatria. Nós se prostramos para o nosso eu. Nós se prostramos para a imagem das nossas vontades. Nós somos como Nabucodonosor. Nós criamos nossos desejos. Ai, mas era meu desejo. Ai, mas eu sempre sonhei com isso. Mas você abandonou a Deus. Que bênção é essa do Senhor que te fez que você se afastasse dele? Seja estudo, seja trabalho, seja o que for. Você não tem a Deus como prioridade, porque nós somos idólatras. Nós muitas vezes caímos em idolatria, porque não temos a Deus como prioridade. Montamos uma imagem de nós mesmos, montamos uma imagem dos nossos prazeres. A reunião em família eu não falto. Culto? Dá nada. Tem no próximo domingo. Você deixa de comer algum dia? Você está sempre a se alimentar, não está? Você precisa de nutrientes. Nós precisamos. Nós temos como prioridade isso. Nosso corpo necessita disso. E a vida cristã não é diferente. Nós vemos aqui agora, entramos sobre uma ideia de adoração interna e externa. Nós vemos aqui o que o reformador João Calvino, ele vai dizer acerca disso, sobre a adoração interna e externa. A idolatria, no capítulo 3 de Daniel, é justamente condenada naqueles que fingem adorar ídolos, mesmo que mentalmente eles se refreiem e agem somente pelo medo e pela obrigação imposta por uma autoridade real. Esta desculpa é frívola, usando o vocabulário português brasileiro, esta desculpa é esfarrapada. Você não vem a um culto, você não vem a 2 cultos, você não lê mais a Bíblia, mas o que importa é que Deus está em meu coração. Mentira! Mentira! Nós estamos enganando a nós mesmos. Nós vemos que Nabucodonosor, ele não estava criando uma nova profissão de fé. Ele não estava criando uma outra religião. Nabucodonosor simplesmente fez uma estátua, mandou tocar aos tamborim dele lá, mandou fazer o batucão dele, e falou assim, ó, seguinte, quando tocar, vocês se curvem diante dela. Só isso. Talvez muitos jovens
se prostraram e pensaram: não, vamos só se ajoelhar. Vamos só se ajoelhar. Mas no nosso coração a gente sabe, a gente tem Deus. É mentira! O seu externo, as suas atitudes, elas são reflexo do que você tem no interior. A maneira como você trata as escrituras sagradas, como você tem como prioridade as coisas celestiais, é desta maneira que você está por dentro. Não se engane, não se engane. Você pode vir com desculpas, você pode não concordar, você pode não aceitar, mas eu só posso lamentar. Eu só posso lamentar. Nós estamos enganando a nós mesmos. Você está enganando a você mesmo. O externo, ele é o reflexo do interno. Nabucodonosor só pediu: dobrem os joelhos. Todo mundo viu, milhares de pessoas se dobraram, ficaram 3 de pé. É importante nós lembrarmos que Daniel, alguns historiadores e teólogos vão dizer que neste momento não estava presente. Alguns vão dizer que, como ele era talvez um dos governadores mais importantes da época, ele ficava no palácio cuidando das coisas do rei enquanto ele ia. Alguns vão dizer que ele estava em outras atividades, em outros locais, mas ao certo é que ele não estava presente. Também muitos vão se perguntar: por que Daniel deixou o rei Nabucodonosor fazer isso? Olha, com certeza Daniel tentou aconselhá-lo. Todavia, um rei cheio de si, cheio de pecado. E outros também vão dizer que a acusação não chegou até Daniel. Talvez Daniel não tenha se prostrado, mas sabiam que, como ele era um dos pupilos do rei Nabucodonosor, depois da interpretação do sonho e da revelação do sonho, eles pensaram: esse aí não dá para acusar, esse aí tem crédito com o rei. Então eles ficaram: ele não, vamos acusar os 3 só, Daniel não. Mas ao certo é que eles não acusaram Daniel, por um desses motivos. Ele só pediu para que se prostrasse. Eu cito e falo aqui que eu conheço jovens, conheço alguns irmãos que cresceram comigo, estiveram comigo, e deixavam de ir ao culto ao Senhor. Faltava um culto para isso, faltava um culto para aquilo. Eu me lembro que uma vez, certa feita, eu cheguei neles e falei, olha, vocês não têm a Deus como prioridade. O pessoal: não, mas não, eu não acho isso, eu não acho aquilo. No final das contas, foi triste. Foi muito triste. Ele está desviado, simplesmente expressavam o que tinha dentro do seu interior. Então não vem com esse papo, não dá, não cola, não vai. Nós percebemos aqui quando o rei Nabucodonosor, ele fala sobre a música. Ele fala para tocarem o som da cítara, da harpa, da flauta, da lira, da gaita e todo tipo de música. Uma coisa nós percebemos também entre versículo 1 e versículo 7, é que Satanás, ele fará de tudo para que você se prostre. Primeiro, ele chamará a sua atenção com músicas, com aquilo que é mais belo. Não vai dar nada. Ele tentará te atrair. E se não der certo, ele virá com um decreto, ele tentará te matar. Ele tentará te levar pelo medo. Pelo medo.
Com Sadraque e Mesaque não funcionou com a música. Depois com medo, eles iam morrer? Vamos ver. Vamos ver. Nós vemos agora aqui, no versículo 8 ao 12, que diz assim, versículo 8 ao 12, que nos diz assim: no mesmo instante, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita e dos foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha. Há uns judeus que o Senhor, o rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem do ouro que o Senhor levantou. Nós percebemos uma coisa, é que os seus colegas, onde você anda, o mundo, o sistema mundano, o sistema político, ele odeia os cristãos, ele odeia a profissão de fé. Primeiramente, porque nós professamos a nossa fé em Deus, lembrando o que Jesus disse, lá em João 15, 18, 19, mas porque vocês não são do mundo, mas porque eu escolhi vocês do mundo, é por isso que eles odeiam vocês, é por isso que o mundo odeia vocês. O mundo não aceita um Deus moral, eles querem o quê? A imoralidade. O mundo não aceita um Deus santo. Por quê? A santidade mostra a luz, traz à tona as trevas, traz à tona a perversidade. A luz, a santidade traz à tona aquilo que é pecaminoso, aquilo que fede diante das narinas do Senhor. O mundo não aceita, o mundo odeia por conta disso. O mundo, ele nos considera como estrangeiros, assim como aqueles que vieram acusar Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Eles chegaram e falaram: olha, é aqueles, os administradores que o Senhor escolhesse, eles são judeus, eles são judeus. Nós vemos hoje que a primeira notícia quando sai, saiu lá fulano de tal, é o novo ministro disso. Bolsonaro escolhe cristão. Ora, por que acredito que tenha muita gente no ministério que seja de religião, seja espírita, mas você não vê nas mídias, você não vê isso. Fulano de tal, espírita, assume, você não vê, porque o mundo nos odeia, o mundo nos trata como se nós fôssemos estrangeiros, e nós realmente somos. Nós somos chamados para viver uma vida santa, irrepreensível, para vivermos de uma maneira diferente do que o mundo exige e dita. Se para o mundo o adultério, a fornicação, a pornografia, a masturbação, isso é algo natural, para nós cristãos não. O mundo nos odeia, porque diferente deles, nós não se curvamos à imagem de um Deus estranho. Nós não se curvamos aos nossos pecados. O mundo, ele olha para nós e vê. Eu tenho certeza que eles conseguem enxergar a liberdade, a alegria que nós temos. E isso para eles é perturbador. Todo mundo se prostrou.
Daí os caras estão olhando, tem 3 bonecos de pé, o rei falou que ia matar. Da onde esses caras tiram coragem? Vamos lá contar para o rei. Eles são covardes, eles não entendem da onde vem tanta ousadia para falar do amor de Deus. Eles não entendem a nossa fé, eles sentem inveja da nossa fé. Essa é a grande verdade, essa é a grande verdade. Por isso o mundo nos odeia, por isso eles querem nos matar, por isso eles estão há milhares de anos perseguindo a Santa Igreja de Cristo. Porque desde a aparição de Jesus, este homem, o Filho de Deus iluminado, que trouxe luz aonde havia trevas, trouxe vida aonde era morte, trouxe a verdade aonde havia mentira. Ele desmascara aqueles falsos sacerdotes, os falsos profetas, e eles ficam irados com Jesus por conta disso. E o mundo, ele nos odeia, eles vão nos entregar, eles querem nos entregar de bandeja. Vamos ver agora do versículo 13 ao 26. 13 ao 26. E nos diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, prostrem-se e adorem a imagem que eu fizer. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Eu lembro disso aí. Isso aí foi Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Ordenou aos soldados mais fortes, os mais fortes, que amarrassem Sadraque, amarrem eles e jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência, a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens amarrados que jogamos no fogo? E eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, venham para fora, vem cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Primeira, partindo do verso 13, primeiro, nós percebemos uma certa
a importância e relevância que tinha Sadraque, Mesaque e Abednego para o reinado babilônico. Quando o rei chama eles, o decreto era que fossem jogados imediatamente. Mas não, o rei chama e fala assim: vou dar mais uma chance para vocês. Preste atenção. Ele chama e, entre aspas, ele dá mais uma chance para eles. Essa chance tem muita cara de generosidade. Essa chance tem muita cara de piedade. Essa chance talvez enganaria muitos. Talvez muitos pensassem: olha, Deus está nos avisando. Mas não. Eles estão certos do que eles iam fazer. Ele insistirá. O rei tenta, de uma certa forma, negociar com eles. Ele conversa. Ele é bem tranquilo. Ele poderia ter chamado irado, xingado. Não, ele chamou assim: olha, eu fiquei sabendo que vocês fizeram isso, mas tudo bem. Quando vocês tocarem isso, aquilo, tocarem lá, fizerem a batida lá, só se prostrem. Dar outra chance para vocês. Quem é o Deus que pode livrar vocês? Tenho certeza que neste momento, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se incomodaram demais com essa pergunta. Isso, no seu interior, os perturbou profundamente. O rei tenta negociar, o rei tenta achar uma brecha, tenta dar mais uma chance para eles. Errem. E o rei blasfema contra o Senhor. E vem a resposta. Ele fala: quem é o Deus que poderá livrar vocês de minhas mãos? Primeira coisa que nós percebemos aqui é a resposta dele. Resposta deles: olha, quanto a isso, nós não precisamos nem te responder. Deus, ele não precisa de defensor algum. Nós vemos um Deus, nós vamos ver mais para frente, um Deus que foi rejeitado pelo povo de Israel, mas em terra estrangeira está deixando a sua marca. Ele está sendo mais exaltado do que quando estava em Israel sendo deixado de lado. Muitos estavam esquecendo do Senhor, muitos estavam prestando um desfavor, um desserviço ao Senhor. Ele não precisa, eu lembro muito bem, eu lembro disso aqui. Quem é o Deus que poderá livrar de suas mãos? Lembra do rei Senaqueribe, da Síria, quando ele chega nos portões do rei Ezequias, ele vai tomar tudo, ele chega lá com 185 mil soldados. Vamos tomar tudo. Ele manda um mensageiro, e ele lê um monte de desaforo, falando isso, falando aquilo: ninguém te livrou, porque é isso, é aquilo, a gente dominou o reino do norte, a gente vem arrasando com tudo. Quem é o Deus que pode livrar vocês dessas mãos? Ninguém pode. No mesmo instante, Ezequias foi lá, com sua alma muito preocupada e aflita, ele ora ao Senhor, consulta o profeta Isaías, e ele ora. Deus, ele manda um anjo só, e mata 185 mil soldados que estavam à volta. As escrituras dizem que eles acordam e olham, está todo mundo morto. Como assim? O que passou aqui? Uma peste? Que mata de uma hora para outra? O anjo do Senhor. Deus, ele tem zelo pelo seu próprio nome. Nós estamos aqui, nós não gostamos quando falam mal do Senhor, nós não gostamos quando blasfemam contra o Senhor, mas Deus não precisa de defensores. Quanto a isso, nós não precisamos nem te responder. Precisamos de responder. Mas eles continuam a falar acerca disso, que no versículo vamos ali quanto a isso, não precisamos responder. No versículo 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a sua imagem. Nós precisamos falar acerca desses jovens. Precisamos muito falar. Primeiro lugar, eu citei e falei acerca disso, eles
tinham sido levados cativos. Muitos deles foram castrados. Eles viram seus pais sendo mortos. De certa forma, eles foram humilhados. Deus havia entregado ele nas mãos dos seus inimigos. Claro, a culpa era do povo. A culpa era do povo judeu, a culpa era de Judá. Mas Deus tinha entregado. No capítulo 1, o que eles fazem? Eles decidem não se contaminar com os manjares do rei. E nem com a comida que o rei servia. O entendimento deles não é só agora, não é só da boca, mas sim do coração. Desde o capítulo 1 nós vemos que eles sabem que o que eles estão passando, Deus permitiu, mas Deus ainda continua no controle. Eles entendem que essa é a vontade de Deus, que Deus pode livrar, mas também Deus ele pode entregar como entregou. E quando eles chegam diante do rei, eles estão prontos para serem mortos, serem jogados na fornalha de fogo ardente. E eles falam, o nosso Deus, ele é capaz de nos livrar. Agora, se ele não quiser, ele não nos livra, mas mesmo assim, nós não se curvaremos. Eles eram mártires. Nós vemos a igreja primitiva como andou. Gostamos de falar acerca disso, porque quem estudou, quem lê e vê o desenvolvimento, o desenrolar da história da igreja primitiva, nós vemos que eles não tinham amor à própria vida. E esses homens, eles em resposta à idolatria, eles não têm nada na frente de Deus. Eles não têm nada como prioridade a não ser Deus. Eles não têm nem a própria vida. Eles estão dizendo assim, Deus ele pode nos livrar, mas se ele não nos livrar mesmo assim, nós não nos curvaremos, nos mate. Eles são dispostos a dar as suas vidas. E a nossa desculpa é o aniversário do fulano, aniversário do ciclano, é o nosso trabalho. Ai, mas tu é muito radical. Pergunta para Paulo decapitado, pergunta para Pedro crucificado de cabeça para baixo, pergunta para nossos irmãos na África sendo assassinados, pergunta para os nossos irmãos chineses vendo os seus templos sendo destruídos. Pergunte para eles o que é ser radical. O que é ser radical? Se ser radical é dar a vida pelo Evangelho, é dar a vida e não se prostrar diante de ídolos, diante do pecado. Que nós sejamos radicais, seja radical, mas não se prostre aos seus desejos, às suas vontades, aos seus pecados. Nós vemos que desde o início do Antigo Testamento ao Novo, muitos deles estavam dispostos a dar a sua vida. Deus capacitava esses homens. Deus, Ele nos capacita para ser mártires, sim. Aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos que eles não tinham amor à própria vida. Eles conheciam a onipotência, eles sabiam o que Deus podia fazer, mas mesmo assim, o resultado disso não ia determinar quem eles iriam ser. Eles estavam dispostos a morrer, eles iam continuar sendo. Se fossem salvos, como foram, iam continuarem sendo servos de Deus. Se fossem mortos, iam morrer sendo servos do Senhor. Mas a grande verdade é que diante desses problemas, diante dessas situações, a máscara de muitos cai.
A máscara de muitos cai. Por isso que eu digo e repito, o externo ele revela sim as suas atitudes, as suas prioridades. Eles revelam o seu interior sim. O pastor ele é obrigado a ouvir. É obrigado a ouvir suas desculpas. Mas somos obrigados a ouvir. Você se desculpa consigo mesmo. Você consegue enganar a si mesmo. Nós enganamos a nós mesmos usando desculpas. Eu engano a mim mesmo usando desculpas. Mas a verdade, nós sabemos qual é a verdade. É o pecado que há em nosso coração. É a idolatria. É a imagem que nós montamos de nós mesmos. Eles sabiam o poder de Deus. Eles sabiam da livre escolha do Senhor. Ele é poderoso para nos salvar. Ele pode nos salvar. Se não fizer. Terceira coisa. Terceira verdade sobre esses jovens. É a última. Saindo ali aqui agora, eu acho. Saindo. É que eles estavam certos. Preste atenção. As suas últimas palavras. Nesse versículo, as suas últimas palavras. Eles vão dizer assim, ó, no versículo 18. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prostraremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Eles estavam determinados. Eles estavam dispostos. Eles não estavam, ou não flertearam com o pecado. Eles não pensaram um momento sequer em errar, em pecar, em se curvar a essa imagem. Eles estavam certos do que queriam. Aí o rei de Nabucodonosor fica irado com a resposta. Manda aquecer a chama, toca lenha, toca madeira, toca fogo nessa fornalha. Vamos fazer esses 3 homens virarem cinzas. 7 vezes mais, vai, toca. A chama era tão forte que as escrituras sagradas dizem que os homens fortes escolhidos por rei Nabucodonosor para lançarem Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, morreram. Nem entraram na fornalha e morreram. Então lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, agora dentro da fornalha. E eles estão lá, passeando, caminhando. Acredito que eles entraram e olharam, olha, não aconteceu nada. Caminha aí, pula, Ananias. Tá aí tu, tá te queimando? Eu não também não tô. E eles, caminha, tá, então vai na ponta. Não, acho que esse lado da fornalha não tá muito quente. Eu vou mais para a ponta. Eu vou para o outro lado. Eu acho que aqui não pegou ainda. Não pegou. Tá, mas aí tá queimando? Não tá? Não sei o que está acontecendo. E eles começaram a passear. Estava demorando demais. O rei Nabucodonosor foi na porta, olhou vindo eles passear, caminhar lá dentro. E eles olham, ele chamou o guarda. Olha, a gente não lançou 3 homens lá. Como eu estou vendo um 4º homem. E esse homem tem um semblante, ele parece como um filho dos deuses. Nabucodonosor gela. Ele fala, nossa. Ele gela, ele olha assim, cara, com quem eu estou mexendo? Com quem eu estou mexendo? Alguns teólogos vão se dividir acerca desse 4º homem. Muitos vão dizer que era um anjo enviado pelo Senhor. Outros vão dizer que esse anjo é citado por Nabucodonosor. A gente vai olhar e vamos ver que muitas pronúncias de Nabucodonosor eram feitas de maneira equivocada. Ele fala, por exemplo, que Daniel tinha um espírito dos deuses, né? Tinha um espírito dos deuses, isso é que ele falou. Mas não que ele tivesse espírito dos deuses, a gente sabe que existe somente um Deus. Então ele tinha um espírito de Deus. Quando ele olha o ser celestial, ele vê um semblante, ele vê alguém diferente. Ele vai falar que é um anjo depois.
João Calvino acredita que seja um anjo, mas aí eu vou ter ousadia de discordar um pouco dele. Eu acredito que seja o quarto homem, é Cristo. Eu vou ficar com John Mayer ali, eu vou ficar com Lutero também, né? Então, eles vão dizer que este homem era Cristo, né? E nós vemos o Johannes Ecolampadio aqui, ele vai dizer aqui que o mundo de tribulações acende fogo, e a fornalha no qual nós somos perdão, vou começar de novo. O mundo de tribulações acende o fogo, é a fornalha no qual somos testados. Cristo, enviado de Deus, vem experimentando conosco as nossas misérias, até mesmo descendo ao inferno. Ele entra conosco, Ele está conosco. Independentemente do que iria acontecer, esse jovem sabia que Ele estaria com eles. Se não fosse ali, estaria em outra vida já, na nova vida, na vida eterna. Mas o certo é que Ele estaria presente. O certo é que Ele sempre esteve no exílio, no decorrer da história, na separação dos jovens, quando Deus, Ele dá sabedoria para eles, a ponto de Nabucodonosor reconhecer e achar, e ver e dizer assim: nossa, esses caras sabem 10 vezes mais do que os outros. Jesus cuidava deles, Jesus o cuidou quando Ele decide matar todos, porque ninguém falou sobre o sonho que Ele mesmo havia se esquecido, queria matar por causa disso. Vê se eu posso com isso. Rei sem vergonha, esse aí, queria matar porque queria que os outros soubessem o sonho que era dele, né? Deus vem lá e revela o sonho. Deus estava com ele, Deus estava com eles, quando eles voam da morte, e agora, mais uma vez, Deus se mostra presente com eles. Que Cristo adentrou a fornalha em meio ao medo e o sofrimento. E aqui vamos citar mais uma pérola. Comentário da Reforma. John Mayer vai dizer: Sadraque, Mesaque e Abednego foram vistos na fornalha com o quarto homem que estava com eles, como um filho de Deus. E esta aparição era certamente um prelúdio de sua futura encarnação, depois dela, a sua permanência com o seu povo até o final dos tempos. Uma presença especialmente vista em meio ao sofrimento do seu povo. Ele estava com eles no decreto, Ele estava com eles antes de serem condenados, antes de serem jogados na fornalha. Ele estava com eles, os encorajando. É Jesus que guia a sua igreja, é Jesus que traz ousadia, que traz coragem para nós. Ele estava presente, e Ele está disposto a descer até a fornalha de nossas misérias, como vai dizer Johannes. Ele está disposto a sofrer conosco, a ir conosco até o final, porque Ele é Jesus, Ele é Deus. O homem falha com essa palavra, Ele não. O homem falha e não cumpre. Deus promete e vai até o final. Ele é fiel para cumprir. Nós vemos que uma certa conversão momentânea, né? Nabucodonosor, ele vai lá e mais uma vez, olha só, mais uma vez ele louva: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque. De novo, a mesma história do capítulo 2. Ele é o mesmo até comer capim. Até comer capim. Então, Nabucodonosor, por um momento, ele vê o milagre e aquilo o fascina. Você já viu isso já, né? Nós já vimos isso. Você cresceu na igreja evangélica brasileira, viu os caras se impressionar com o milagre. Oh, louvado seja o Senhor, agora eu sou cristão, quero um milagre, quero isso, quero aquilo.
e passa um mês fora da igreja, passa um ano fora da igreja, uma falsa conversão, uma conversão momentânea, uma conversão sem a verdadeira essência, sem a verdadeira transformação. Louva, reconhece, mas foi só porque viu. Foi só porque viu. Só porque viu. Eu ia falar de Tomé aqui, mas não vou falar contra o servo do Senhor. Ele se maravilha com o feito do Senhor e não com o Senhor. Ele olha o feito, ele olha o milagre, mas não pelo que o Senhor é. Nós vemos que o resultado disso tudo, ele traz conversões. Traz conversões. Eu acredito que muitos jovens que estavam lá e se prostraram, tiveram uma visão diferente. Eles olharam, Deus está com eles. O mesmo Deus está conosco, que eles caíram. Então, se você constantemente caiu em idolatria, se você constantemente deu prioridade para outras coisas, há perdão para você. Muitos viram e foram testemunhas do que Deus tinha feito ali. E com certeza muitos mudaram de ideia e olharam, realmente, Deus está conosco. Nós vemos que no capítulo 3, para encerrar, vemos no capítulo 3 que a idolatria começa com uma idolatria. O homem montando a imagem de si, querendo veneração, querendo elogios, querendo adoração para si. Parte para um ponto de um decreto de adoração à estátua. Há uma sentença de morte para aqueles que não se curvarem. Nós vemos aqueles 3 jovens que se opõem ao decreto real. Eles são lançados na fornalha para a morte. O 4º homem, o Messias, Cristo, ele aparece para livrá-los. O nome do Senhor é exaltado por esse feito, E os jovens fiéis, esses, por causa do feito do Senhor, prosperam. O rei faz prosperar. Nós vemos que no último versículo, o rei fez-os prosperar. E trazendo, e falando acerca do próprio evangelho em si, nós vemos que, como o capítulo, ele aponta para o evangelho, ele começa com a idolatria. Nós vemos que o homem começou com a idolatria, ele cai, ele não tem mais Deus como Deus, ele rasga os mandamentos do Senhor, ele ignora o que o Senhor tinha mandado. Houve uma sentença de morte para quem houve um decreto de adoração à estátua. Houve um decreto para que Adão e Eva saíssem do jardim. Agora vocês não habitarão mais com aquilo que é divino, com aquilo que é santo. Eles são expulsos do jardim, há um decreto para serem expulsos do jardim. A partir daí, eles deixam de serem eternos, eles passam a morrer. Há um decreto para a morte, para quem não se colocasse. Esses 3 jovens, eles se levantam na Babilônia. Deus, ao longo da história, levanta homens para engrandecer o seu nome. Ele levanta homens, mas nenhum desses homens, eles eram santos. Nenhum desses homens era perfeito. Nenhum desses homens era digno. E por causa disso, nós somos lançados na fornalha da ira de Deus. Na fornalha do fogo da ira de Deus. Nós estávamos para sermos mortos pela justiça de Deus por causa dos nossos próprios pecados. Mas Deus envia
o seu filho para morrer por nós. Deus envia seu filho, o quarto homem da fornalha, aquele que desceu até o inferno por nós, aquele que não teve nenhum pecado, mas foi recebido e foi tratado como um pecador, homem santo, justo, sem mácula alguma. De seus lábios não saíram dolo algum. Ele era santo, ele era santo, ele era perfeito. O quarto homem adentrou a nós, tomou a culpa em nosso lugar. E por causa do seu feito, ele foi entregue nas mãos de governadores, de reis. Ele foi crucificado, ele foi morto, porém, ele foi exaltado, pois ele ressuscitou ao terceiro dia. Assim como o nome do Senhor foi exaltado na Babilônia. No capítulo 3 de Daniel, o nome do Senhor foi exaltado. O Evangelho vai dizer disso, pois ele ressuscitou. E assim como Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias prosperam em um reino pagão, ele nos fez prosperar, porque ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu o direito do contato celestial, do contato com Deus, mesmo não merecendo. Convido a igreja a se colocar de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio ao castigo, Ele ainda age com misericórdia para o seu povo. Estávamos perdidos, mas Ele envia o seu aprovado, o aprovado do Senhor, aquele que fez muitos prodígios, milagres. Este foi entregue nas mãos, como Pedro vai dizer em Atos, na sua primeira pregação. E ele foi morto por vocês, vocês mataram Jesus. Nossos pecados foi o motivo disso. Foi porque dele adentrou em nosso lugar. Ele, por amor do seu nome. Feche seus olhos, na sua cabeça. Vamos estar orando. Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Deus. Nós te bendizemos, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedimos perdão, Senhor, quando erramos contra Ti. Quando damos prioridade para qualquer outra coisa e não para Ti. Nos perdoa, Deus. Ó Deus, e quebra o gelo que é o nosso coração. Que haja conversões aqui, Pai. Que haja entendimento, Deus. Ó Pai, não nos entregue, Senhor, para as nossas vontades. Não nos entregue, Senhor, para os nossos pecados, Senhor. Nos admoesta, nos repreende, nos chama a atenção, Pai. Ó Deus, trabalhe em nossa vida. Trabalhe na vida de sua igreja. Nos dá essa coragem. Nos dá essa ousadia, Senhor, para viver. Ó Senhor, que nós não venhamos ter, Senhor, amor por nossas próprias vidas, mas primeiramente ter amor por Ti, Senhor. Nós te pedimos, Deus, com misericórdia, trabalha na vida da sua igreja, Pai. Reconhecendo que o Senhor é o único Deus supremo, que rege a história, Deus. Ó Pai, reis, prefeitos, governadores, presidentes, eles acham que mandam alguma coisa, eles acham que fazem alguma coisa, eles acham que têm o poder, mas nós sabemos que somente Tu tens o poder,
somente o Senhor pode livrar. E se o Senhor não quiser nos livrar no Senhor, nos dá, Senhor, poder, Senhor, nos dá fé, nos dá ousadia, Senhor, para morrermos, Senhor, em Teu nome, Deus, em Teu nome, Pai. Mas que nós não venhamos ser entregues, Senhor, às nossas vontades, Senhor, aos nossos pecados. É o que nós te pedimos, Senhor. Desde já, nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém, Deus.